Calon, Rom, Romani, Dorma, Lon. Vocês sabem o que é isso? Isso são as etnias dos povos ciganos. Nem todos viveram na Europa, muito menos na Espanha. Quer saber que às vezes o teu cigano não trabalha como os outros? Vem saber com a gente. Um filho de Peba que tem fé. Nós temos fé, Um filho de Peba que tem luz. nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá sempre. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz do Celeste seja com todos vocês. Sou o Painel das Pedreiras. Estou aqui para um Doutrinando. Faz tempo que nós não tínhamos Doutrinando. Coloca palmas aí no Priscila para os Doutrinandos, né? Porque fazia tempo que a gente não fazia e eu acho que está pedindo porque nós estamos perto da festa cigana, né? Por causa de Santa Sara Kali, no dia 24 de maio. Então a gente vai fazer um vídeo super especial para explicar as diferenças dos povos ciganos, porque não existe apenas um povo. Mas antes de a gente começar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o seu joinha, dê o seu like, que é isso que ajuda o nosso canal a crescer. Então ajuda aqui comentando. Vamos fazer até uma coisa interessante. Se você sabe o povo do teu cigano, coloca aqui. E melhor ainda, coloca o nome do teu cigano aqui. Pra gente ver que não existe só Vladimirs e Pablos e Igors na Umbanda, tá? Então coloca aqui embaixo. O primeiro comentário vai ser o meu. Já vou colocar o nome do cigano que eu trabalho. Coloca aqui pra gente saber o nome de vários ciganos que trabalham dentro da Umbanda, tá? Eu vou pedir para vocês bastante paciência, por quê? Porque eu trouxe algumas coisas escritas que eu vou ter que ler. Porque quando a gente fala sobre povo cigano, e eu em nenhum momento eu quero ferir a cultura de ninguém, até mesmo porque quando a gente fala cigano, a gente tem que fazer uma reflexão, enquanto as pessoas acham que, por exemplo, por mais que a gente saiba que houve um grande massacre dos negros escravizados, africanos, dos indígenas, os terreiros aos poucos, né? Na pegada do Lulu Santos, eu digo, né? Com passos de formiga e meio sem vontade, mas mesmo assim tem ouvido um trabalho de cultura, de tentar mostrar a cultura e de valorização desses povos, enquanto que o povo cigano fica bem menos latente nisso, fica bem mais esquecido. E eu não quero em nenhum momento ferir a cultura cigana, porque nós temos que entendê-la e compreender a cultura cigana. Então, por isso que sim, eu vou ler algumas coisas para que a gente não caia no erro e não cometa equívocos. É lógico que eu vou acabar cometendo equívocos, porque não sou cigano de sangue. Minha raiz não é cigana, e por mais que eu os respeite demais, não é meu lugar de fala, mas mesmo assim a gente precisa ensinar e falar sobre essas etnias. A primeira coisa que a gente precisa entender é que os ciganos não foram da Espanha, né? Não nasceram na Espanha. Muita gente acha isso, né? Os ciganos, a sua origem se dá no sul, né, da Ásia, mais precisamente no noroeste da Índia, tá? E eu peguei aqui e vou ler para vocês. Então, no noroeste da Índia se dá esses ciganos por volta do século 9 até o século 11, tá? E com o tempo eles foram migrando para o Oriente Médio, para o norte da África e para a Europa. Por isso, vemos tantas diversidades entre eles. E eles, ao longo do tempo, esses povos, ao longo do tempo, foram absorvendo elementos às suas culturas. E a cada local que eles chegavam, né, lembrando que o povo cigano sai como um povo único do noroeste da Índia, né, a cada lugar que eles iam e que eles passavam, eles acabavam adquirindo muito da sua cultura, tá? Até mesmo porque um exemplo disso é que os Calons, né, que são os ciganos que vão para a Península Ibérica, a maioria deles, né, eu poderia dizer que todos eles são cristãos, tá? Não é o cristianismo que a gente imagina, não são católicos, tá? Não tem, até mesmo que eles foram perseguidos pela Inquisição. Não tem nada a ver com a Igreja Católica, mas eles são cristãos, um cristianismo mais parecido até mesmo com o cristianismo
mais tribal, o primeiro cristianismo que a gente tem é a ideia, aquele cristianismo que realmente sai dos apóstolos, daquele povo que sai fugido, tá? Então, a sua cultura tem muito a ver com isso. Por mais que tenha sido, né, 10 séculos depois, né? 1000 anos depois. Mas sim, então os ciganos eles saem como um grupo e em cada lugar do mundo que eles vão, eles acabam agregando a outra cultura e isso vai fazer com que eles se dividam em outras etnias, em outros clãs. Clãs esses que hoje em dia vivem mais em paz, mas em algum momento da humanidade não viviam tanto em paz, havendo até mesmo muita distinção. Tem muito cigano que não aceita que a sua família case com ciganos de outra etnia, tá? Existe também essa questão, hoje não mais, né? Apesar que, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito isso, né? Para quem já assistiu aquelas séries, né, do Discovery Home and Health, né? Que fala do povo cigano, apesar que são, das suas proporções, né? Mas ainda se tem muito daquela questão do cigano ainda querer proteger e certamente o seu sangue, né? Então eles não gostam de relacionamento fora do clã que ele participa, ou até mesmo com pessoas que não são ciganas. Mas aí é um outro assunto. Mas enfim, primeiro a gente entender que o cigano não é um povo só, né? Quando falamos do povo cigano, muita gente imagina um único grupo ou uma única cultura. Mas não é verdade, existem várias etnias ciganas, cada uma com idioma próprio, vestimentas próprias, tradições, valores espirituais e modos de vida, tá? Diferentes entre eles. Esses povos se espalharam pelo mundo, como eu disse, ao longo dos séculos, sempre carregando a sua liberdade, sabedoria e resistência. Isso é uma coisa que todos os ciganos vão ter. Essa questão da resistência, essa questão da resiliência, de querer uma vida melhor. Então, sim, isso nós vamos encontrar em todas as etnias, por mais que elas tenham se subdividido. Quando a gente fala nessas subdivisões, né, a principal etnia cigana que a gente vai falar são os maiores os ciganos com maior quantidade no mundo, tá? Que não são os calons, como muita gente acha, né? Na Umbanda, a maioria dos ciganos são esses ciganos ibéricos, mas não. No mundo inteiro, a maior etnia cigana que nós temos são os ciganos romanes, ou romas, como eles são chamados, ou aqui nas línguas latinas a gente chama mais de Rons, né? Os ciganos Rons, tá? Então, os Rons, ou Romanes, é o principal grupo cigano e o maior grupo de todos, presente na Europa Central e Leste Europeu, tá? A língua tradicional deles é a língua romani, tá? A cultura é marcada por forte hierarquia familiar, né? São os ciganos de cabeça mais fechada, tá? Não aceitam pessoas que não são do clã entrarem nos seus clãs, tá? Respeito aos mais velhos e tem códigos de moral própria, tá? Então tem seus códigos morais. Os trajes deles, os trajes femininos costumam ser saias longas e coloridas com lenços na cabeça, tá? Por mais que não seja aquele cigano ibérico, mas lembra-se em algum momento. E muitos adornos dourados. A música e a dança são partes essenciais da sua identidade. Esses ciganos romanes, eles vão principalmente, né, como o próprio nome diz, ficar naquela região onde se dá hoje a Romênia, né? Aliás, Romênia vem daí. Então, estes ciganos que ficam no centro da Europa, tá? E a gente fala, quando a gente pensa em centro da Europa, a gente pensa em Grécia, a gente pensa em Itália, a gente pensa em Suécia, a gente pensa nesses países para dentro, para o leste europeu. Então, Armênia, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca, estamos falando de todo, Iugoslávia, tá? Dalmácia, Croácia, todos esses países daquela região, tá? E são eles que vão, principalmente, trazer a sua cultura. Quando a gente pensa nessa cultura, né, na música tradicional desses países hoje, levam em consideração os povos ciganos, né? Isso é maravilhoso da gente imaginar. Aliás, os povos ciganos, por onde eles passaram, a sua cultura era tão forte, porque era a única coisa que eles podiam levar, coitados, né? Que eram nômades, não podiam ter posses. Teve até lei que proibia eles ter posses, né? Existiam leis, por exemplo, em Portugal, e essas leis vieram para o Brasil também no começo, aonde um cigano não poderia registrar nada em seu nome. É um absurdo, né? Por isso que o ouro que eles tinham, as riquezas que eles tinham, eles transformavam os dentes de ouro, né? Arrancavam seus dentes, botavam dentes de ouro, que pelo menos era uma forma deles, porque não podiam ter nem conta em banco.
Olha que surreal isso. Então eles acabavam tendo que viver assim e tendo as suas economias com eles. Mas a sua cultura, que é o que é mais forte, tá dentro do povo cigano, é o que eles tinham de mais forte e era o que eles perpetuaram. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na música tradicional da Romênia, é uma música dos ciganos rômanes. Beleza? Então, aqui vai ser me passar do lado, né, para a gente entender algumas fotos dos Romanes. Então, Romanes são esses ciganos que são a grande maioria que estão até hoje, tá, em uma situação muito precária, diga-se de passagem, tá? Esses ciganos, eles vivem ainda, a sua maioria, em formas subhumanas, tá, em condições muito difíceis, tá? Os governos desses países não tem incentivo para esses povos. O governo desses países, por mais que aí as pessoas falam, mas eles vieram de fora. Como eles vieram de fora? Eles chegaram no ano 1000, tá? Então não existe isso de vir de fora. E mesmo que tivesse vindo de fora, que fossem migrantes, né, ou imigrantes, eles têm o direito, tá, a ter dignidade humana, como todo mundo tem. Mas muitas vezes os governos não dão esse direito e ainda os perseguem, tá? Pela sua cultura e alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas os Romanes são grandes, é um grande clã e é o clã que mais sobrevive em um lugar bem complicado, que é o leste europeu. Tá? Lembrando que os ciganos, e isso é importante a gente falar, principalmente falando desses ciganos que depois vão dar origem aos calons, que são os ciganos que vão para a Europa, os ciganos foram perseguidos tal qual os judeus lá no. Pá, não pode falar porque o YouTube derruba, né? Mas naquele regime que todo mundo conhece em 1945, né? No regime daquele alemão, tá? Que tinha campo de concentração a partir de 39. E sim, isso é uma coisa interessante da gente falar. Os judeus, eles usavam roupas e tinham a estrela de 6 pontas como símbolo, né? Enquanto que os ciganos tinham a estrela de 5 pontas como símbolo, é o pentagrama como símbolo. E eles eram marcados também, e também foi um povo que exigiu uma grande higienização, um grande massacre para que esse povo morresse também. Então, é importante a gente falar isso, que eles foram perseguidos muito e também foram perseguidos, além disso, na própria momento que a gente não pode falar, porque o YouTube derruba, mas que todo mundo já entendeu. Temos outros povos, entre eles o povo Sinti. E aí a gente está falando sobre um povo que é chamado do povo mais antigo, tá? Que tem a sua cultura mais enraizada desde quando saiu da Índia. Tá? Esse povo Sinti, ou também chamado de povo Manouche, tá? Presente principalmente na Alemanha, Itália e França, são descendentes do povo romano, né? Como todos os povos, mas com identidade cultural própria. Muitos falam um idioma chamado Sintilic, tá? Ou Sintilinque, variante do povo romano. Os sintes costumam se vestir de forma mais discretas do que outros grupos, tá? Mas também mantêm tradições familiares rígidas. Eles são conhecidos por sua música, especialmente no estilo de jazz cigano. Olha que interessante, tá? Então, estamos falando de um outro povo que usam roupas bem menos características, tá? E um povo que foi principalmente na Alemanha, Itália e França, que é esse povo Sinti que a gente está falando. É um povo que, de todos os povos, é o que menos teve influência dos outros povos. Beleza? O terceiro povo que a gente vai falar, e aí sim a sua maioria está na Umbanda, são os ciganos do povo Calon, né? Ou Calé, como algumas pessoas chamam. Muitos presentes na Península Ibérica, especialmente em Portugal e Espanha, são os antepassados da maioria dos ciganos brasileiros. A língua falada é o caló, um dialeto com base no romani, misturado ao português e ao espanhol, né, que são as línguas que tinham nesses locais. As roupas femininas, no Brasil, principalmente, influenciadas por esta linhagem, incluem saias rodadas, com babados, blusas, lenços e muitos acessórios. E eles são a maioria, são as figuras marcantes dentro dos terreiros de Umbanda. Então, quando a gente entende que a Umbanda, ela é uma religião brasileira que tem sim como base o próprio espiritismo, que é francês, a própria religião católica, que é não pode falar que é católica, principalmente a brasileira, não é uma católica muito italiana, não, uma católica bem portuguesa, né? Que tem uma série de santos que são bem portugueses,
né? Santos que tem esse lado meio místico do católico. É que o brasileiro, né, gente? O brasileiro é maravilhoso. O católico brasileiro é muito místico, né? E esse misticismo católico vem muito dos portugueses. Então, tem sim como influência, junto com as tradições africanas, é lógico. Então, é lógico que acabam tendo como cultura esses ciganos calões. Mas, como eu disse, eles são uma minoria, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente vê pessoas e médios indo atrás de conhecer a cultura cigana, de conhecer mais sobre os ciganos, para que eles possam entender que existem outros ciganos e que esses ciganos também têm lugar na Umbanda. E que talvez o teu cigano não seja esse cigano calon, que fala desse jeito ou tão característico, né? A gente fez uma pílula ontem falando sobre a língua, então que sejam ciganos que vestem outras roupas e outras formas, tá? Culturalmente falando, então por isso que é importante a gente estudar. Nós temos muitos sintes e muitos romanes, então temos vários, né? A maioria dos ciganos, por mais que na Umbanda a gente tenha o arquétipo do cigano calon, a gente pode dizer que quando a gente pensa fora da caixinha, nós temos muitos ciganos romanes que baixam na Umbanda, tá? Mas que infelizmente não usam a sua cultura porque os médios têm medo e acham estranho. Além desses três povos, outro povo cigano que nós temos são os ciganos dons, tá? Ou ciganos domba, como são chamados, tá? São ciganos originários do Oriente Médio, encontrados no Egito, Líbano, Irã e Palestina. Falam o idioma domari e têm uma cultura marcada por elementos árabes e muçulmanos. Aliás, a maioria desses ciganos islamizados, tá? Entendam que é um cigano islamizado como um africano islamizado. É aquele povo que não nasce com a cultura islâmica, que não nasce com a cultura muçulmana, mas foi, de uma certa forma, islamizado por outros povos, foi, de uma certa forma, obrigado ou convertido à marra, à força, para que tivesse agora uma cultura islâmica, tá? Por isso que são os ciganos islamizados, tá? Quando a gente fala sobre essa cultura, os ciganos, durante muito tempo, como a gente vê, eles chegam no ano 1000, tá, na Europa. Então, fugidos da Índia, refugiados, essa é a palavra melhor, né? Mas que sofreram muito, e muitos deles, quando chegam ali naquela região da Europa, eles são escravizados. Aliás, os ciganos, quando chegam naquela região, eles são chamados de eslavos, que quer dizer aquele que veio para me servir. Muito louco a gente entender isso. Então, os ciganos são chamados de eslavos. Pense que temos países que se chamam Eslováquia, né? Eslovênia, que vem daí, desses povos eslavos, como esses povos são chamados hoje. Então, eslavo, a palavra eslavo quer dizer isso, né? Aquele que veio para servir, ou aquele que veio de longe, né? Aquele que veio para trabalhar para mim, essa é a verdade. E esses eslavos são chamados pelos portugueses, quando conhecem esses povos, como escravos. E quando eles vão para a região africana, eles chamam os africanos de escravos, aqueles que vieram para me servir. Então, a origem da palavra escravo se dá da palavra eslavo, que era como os ciganos eram chamados no leste europeu. Tá? Tudo está meio interligado. Né? Por isso que eu falo que a Umbanda tem essa coisa interessante, né? O mês de maio você tem metade do mês cultuando os pretos velhos, que a maioria foram homens escravizados ou escravizadas, né? Ou nesse momento vamos usar essa palavra para poder entender que foram escravos. E na outra metade nós temos os homens e mulheres que foram os povos eslavos. Dois povos que foram, que até hoje têm uma grande estigma, até hoje não conseguem fortalecer as suas bandeiras, os seus países, porque na África tem a mesma questão de divisão, tá? Politicamente falando, assim como os ciganos também, e povos que serviram, foram massacrados, apagados, mas que principalmente tem coisa parecida, como sendo povos que fortaleceram e perpetuaram a sua cultura, né? Tanto os africanos na região, a gente pode ver a América inteira, né, com a música africana, por exemplo, como cultura, como a Europa com a música cigana como cultura, tá? E o outro povo que a gente conhece, que é este quinto povo, que é chamado de povo Lon, tá? Não confundam, tá? Que nós temos povos Calon,
Rom, Lom e Dom, tá? Mas esse povo é o povo Lom, ou chamado de povo Boxá, tá? Ou Bocha, né? Menor grupo cigano, presente principalmente na Armênia e na Geórgia, falam o Lomavren, é o nome da língua deles. Uma língua própria com base armênica e romani, né? Uma mistura. É um grupo pouco conhecido e com tradições muito antigas. Então é um povo que a gente sabe muito pouco, porque é um povo que realmente vive em áreas bem restritas, é um povo muito marginalizado, infelizmente, tá? Nesses países, né? A gente precisa lembrar que a própria Armênia, como outros países, né, como a própria Bósnia também, foram países que perseguiram muitos ciganos e mataram muitos ciganos. Então, sim, é um povo que tem uma grande dificuldade, até mesmo em a gente encontrar sobre a sua cultura, tá? Quando a gente fala sobre o povo cigano, não dá para a gente esquecer que, apesar das diferenças étnicas, os povos ciganos compartilham de valores, né? Em comum entre eles a liberdade, a importância da família, que é uma coisa importante para eles, e a preservação das suas tradições orais, né? De ensinar. Né? O povo cigano, para quem vivencia, né, com o povo cigano, até mesmo no terreiro, para quem deixa o povo cigano trabalhar, né, que o povo cigano não vem só para ficar dançando, né, como a Sandra Rosa Madalena, que isso é uma idiotice. Mas quando a gente tem um contato com os ciganos e eles sentam para conversar e sentam para ensinar, é um povo de uma tradição oral e de uma cultura e de uma riqueza, tá? De uma riqueza assim sem igual, tá? A gente aprende muito com eles, tá? Então eles gostam disso, além de um profundo sentido de fé e de espiritualidade. Muita gente acha que o cigano, quando as pessoas pensam de fora, o cigano é muito místico, o cigano lê carta, o cigano lê tarô. O tarô nem tem a ver com os ciganos, né? O cigano lê a sorte e não entende que a maioria dos ciganos, sejam eles calons, rons, sejam ciganos sinti, principalmente, são ciganos cristãos, tá? Que seguem valores, muitas das vezes, valores cristãos, acreditavam em Jesus, tá? Tem uma santa como padroeira, é uma santa, eles não têm uma divindade, tá? É uma santa, Santa Sara Kali. Então, sim, são povos que são muito cristianizados, tá? E as pessoas não imaginam isso. A música cigana é uma expressão universal desse povo, usada para contar histórias, celebrar a vida e manter viva a cultura. Eu não vou falar dos ciganos na Umbanda, porque na Umbanda, quando a gente fala de ciganos, a gente muitas vezes vira as costas para isso, mas eu queria falar principalmente sobre a questão do respeito à cultura cigana. E aí, a gente precisa entender isso, né? É muito importante a gente diferenciar a espiritualidade cigana da realidade dos ciganos vivos, porque a realidade dos ciganos é muito difícil, tá? São povos reais, com lutas sociais, culturais e direitos muitas vezes negados, como eu disse, né? Devemos sempre ter respeito e responsabilidade ao lidar com a cultura cigana. E aí entra a grande reflexão que eu quero fazer nesse vídeo, que é cuidado, muito cuidado quando a gente fala de cultura cigana, para que a gente não caia na forma pejorativa e que a gente não caia na caricatura. O que que é a caricatura? É a forçação de barra de alguns aspectos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gira cigana não virar uma gira e um show do Gypsy Kings. A gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa gira cigana não vire um episódio da novela Explode o Coração. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não caia nessas armadilhas e entenda que a cultura cigana não é uma só, são várias. A cultura cigana é uma cultura que deve ser muito respeitada e muito cuidado para não brincar de cigano. Eu falo isso e isso é um discurso que eu sempre tenho. A gente precisa entender que a cultura cigana é ótima, mas muito cuidado para a gente não virar uma forma pejorativa e a gente botar uma música e ficar dançando, imitando movimentos, que a gente nem sabe o que quer dizer. Por que que eu falo, Léo, tem problema nisso? Não tem problema nisso. Não é errado, não vai acontecer nada. O teu cigano deixa ele trabalhar do jeito que quiser. Mas quando a gente fala não do cigano incorporado, a gente fala do médium, a gente tem que ter muito respeito pela cultura e entender que aquilo é uma cultura que está sendo perpetuada, tem que se perpetuar, mas é uma cultura que sofreu muito, é uma cultura que sim, ela está viva até hoje em cima de muito sangue, de muitos ciganos que morreram para que ela existisse. E a gente precisa valorizar e entender que esses povos, eles precisam de ajuda, tá? Quando a gente traz para nossa realidade, a realidade brasileira, eu que sou daqui de São Paulo, nós temos muitos ciganos que vivem nas ruas,
como pessoas em situação de rua, pessoas que não têm o que comer. E a gente faz, por exemplo, uma festa cigana onde a gente leva um monte de comida, um monte de fruta, um monte disso, e às vezes a gente tem uma família cigana que vive naquela rua que ela não é ajudada, sabe? E que valorização da cultura cigana é essa? A valorização da cultura cigana não é dançar igual o Sidney Magal. Isso não é valorização. A valorização está quando eu me preocupo e quando eu tento entender as lutas sociais, as brigas sociais. E a gente tem que falar disso porque existe um nome, eu não vou saber agora, mas eu vou pesquisar como é o nome, tá? Medo de cigano. Existe um nome, sabiam para isso? Se chama ciganofobia. Pô, dificílimo, né, para saber. Mas sim, ciganofobia é descrito nos livros de literatura de psicólogos como medo do povo cigano. Não existe medo de outros povos. O povo cigano tem medo. E quando a gente fala isso, é um racismo com o povo cigano. Por quê? Porque nós somos um país de colonização europeia, seja ela principalmente portuguesa e espanhola, principalmente aqui sul e sudeste do Brasil, e mais no norte e nordeste, alguma coisa de Holanda e França também, que foram os grandes colonizadores. E todos esses colonizadores, seja o francês, como o holandês, como todos os outros, sempre perseguiram o povo cigano, porque diziam não ser um povo legítimo. Então, é perpetuado para o brasileiro o medo para os ciganos. Quando vê um cigano na rua ou uma cigana, já imagina, e eu mesmo, né, que venho de uma família italiana, principalmente, já ouvi absurdos de ciganos, né? Ah, não confia no cigano porque ele vai te pegar alguma coisa. Isso é surreal, tá? Isso é absurdo a gente imaginar isso, né? Então a gente precisa entender que existe sim muito preconceito e muito racismo com o povo cigano, mas principalmente entender que essas etnias existem hoje e elas precisam de ajuda, tá? Somente ajuda humanitária. E além delas precisarem de ajuda, esses povos não é o mesmo, esse povo precisa ser respeitado dentro da sua cultura, dentro do seu costume e principalmente dentro daquilo que ele tem para nos ensinar. Então, cuidado, abra sua mente para que os ciganos possam trabalhar e principalmente nos ensinar. Eu acho que essa é a grande palavra. Os ciganos de Umbanda, além do seu trabalho caritativo, além do seu trabalho que a gente sabe que é muito forte no campo da prosperidade, no campo da abertura de caminho, no campo do equilíbrio, mas principalmente que nós possamos pedir aos ciganos que eles venham em terra nos ensinar. Ensinar sobre sua cultura, ensinar sobre a sua visão de mundo, porque uma coisa eu tenho certeza: se eu aprender, se cada um de nós, e se eu mesmo aprender com os ciganos, a gente vai ser, nós seremos seres humanos muito melhores, porque eles são muito mais iluminados, espiritualizados e têm uma visão muito mais bonita do mundo do que nós temos. Então, sim, nós precisamos aprender com esse povo. Agora, se você quiser aprender sobre esse povo, você vai ter que procurar um terreiro e encontrar eles lá e se abra para o que eles têm para nos ensinar. Se você quiser saber mais, procure um terreiro. Um abraço, saravá e salve o povo cigano! Um filho de Peba que tem fé. Nós temos